Boa tarde, turma 100. Tudo bem com vocês? Desejo a todos que tenham tido um final de semana cheio de paz, saúde e que tenham estudado bastante para a prova de terça-feira. Não esqueçam que nossa prova é terça-feira. Quanto à segunda atividade, apenas um aluno mandou essa atividade. Eu disse que não foi possível vocês reenviar para mim. Eu tornei a enviar uma segunda oportunidade, pedi que mandasse pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Praticamente ninguém mandou, né? Agora eu não tenho o que fazer, não, só vai ficar uma nota e mais a nota da prova. Essas duas notas serão divididas por 3, porque é o que o sistema faz, né? Se nós colocarmos 3 notas, ele vai dividir por 3. Se colocar 2, eles dividem por 3. Então, vocês ainda têm tempo até amanhã para enviar essa segunda atividade, que pode ser pelo meu e-mail, que eu já passei para vocês, ou pelo WhatsApp. Tire uma foto e reenvie para mim, tá ok? Agora, não me mandem só as respostas. Mandem as perguntas com as respostas, senão eu não tenho como corrigir, tá bom? Não esqueçam disso aí, por favor. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de função. Na última aula, nós vimos a parte de função crescente e decrescente. E agora nós vamos ver a função afim, tá ok? E a função afim, ó, ela é uma função do primeiro grau, ok? Dada no conjunto dos reais, definido por f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais. Esse a tem que ser diferente de zero, ele não pode ser zero, tá ok? Porque se ele for zero, quando substituir aqui na função, só vai sobrar o b, porque 0 vezes x dá 0, sobra o b. Aí deixa de ser uma função afim, passa a ser uma função constante, tá ok? Então, a função afim, ela é do tipo f de x igual a ax mais b. Esse f de x também pode ser trocado pelo y. Quem é o a e quem é o b, eles são números reais. Exemplo aqui, ó. A função f de x igual a x mais 4. Quem é o valor de a nessa função? É o 1, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, toda vez que você só tiver a variável, o coeficiente, no caso o a, é igual a 1. Quem é o b? O b é igual a 4. Outro exemplo, g de x igual a 2 raiz de 3 de x menos 8. Quem é o valor de a? 2 raiz de 3. Aí, por favor, não vamos dizer que é 2 raiz de 3 vezes x. Não. O valor de a, ele multiplica o x. Então, nesse caso aqui, o valor de a é 2 raiz de 3. Que é o valor de b? Menos 8. H de x sobre x igual a x sobre 5. Que é o valor de a? O valor de a é 1. 1 sobre 5. O valor de a é 1 sobre 5. Por favor, não vão dizer que é x. X é a variável. São valores que serão atribuídos ao valor de x. O valor de a sempre vai ser um valor que é dado, é fixo. Então, no caso aqui é 1 sobre 5, tá ok? E o valor de b? O valor de b é 0, porque não aparece aqui, ó. Então, esses são exemplos de função afim. Então, define aqui com mais detalhe, ó, o a é chamado de coeficiente de x. Então, o a, ele é chamado de coeficiente de x. Representa a taxa de crescimento ou a taxa de variação da função. Já o número b é chamado de termo constante. Então, o valor de a, ele representa o coeficiente e uma taxa de crescimento. Pode ser um número menor ou maior. Pode ser um número positivo, pode ser um número negativo. E quando o valor de a é positivo, a nossa função vai ser crescente, como nós já vimos lá na aula anterior.
Quando A é negativo, ele é decrescente. Nós vamos enfatizar isso novamente aqui, mais na sequência. Gráfico de uma função do primeiro grau. Nós até já vimos lá na de função crescente e decrescente. Então, os gráficos não vão mudar. Ó. Então, o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta oblíqua aos eixos x e y, 0x e 0y. Desta forma, para construirmos seu gráfico, basta encontrarmos pontos que satisfaçam a função. Nós vamos atribuindo valores para x e calculamos o valor de y. Vamos ver o exemplo aqui, ó, dessa função. Dada a função f de x igual a 2x mais 3, tá? Nessa situação, nós vamos atribuir valores para x e calcula o y. Depois faz-se o gráfico. Então, diz aqui, ó, para construir o gráfico desta função, vamos atribuir valores arbitrários para x, valores quaisquer. Substituir na equação e calcular o valor correspondente para f de x, que é a mesma coisa que o y. Sendo assim, foram dados, ó, valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Nós vamos pegar esses valores e substituir na equação. Quem é a equação? A equação é 2x mais 3. Está bem aqui a equação, ó. 2x mais 3. Então, para x igual a menos 2, ó, nós vamos apenas substituir na equação, ok? Então, para x igual a menos 2, nós temos que f de menos 2 vai ser 2 vezes menos 2 mais 3, que é a equação dada. Ora, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Então, quem é o par ordenado? Menos 2 e menos 1. Nós vamos colocar lá numa tabelazinha embaixo. Para x igual a menos 1, eu tenho que o f de menos 1 vai ser 2 vezes menos 1 mais 3. Aqui eu tenho menos 2 mais 3 dá 1. Para x igual a 0, fica 2 vezes 0 mais 3. Sobra só o 3. Para x igual a 1, 2 vezes 1 mais 3 dá 5. Para x igual a 2, está aqui o 2, ó. Fica f de 2 igual a 2 vezes 2 mais 3, que é a equação. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então, os valores de y serão menos 1, 1, 3, 5 e 7. E aí, nós podemos pegar esses valores, colocar numa tabela. Para x igual a menos 2, nós encontramos quanto? Menos 1. Para x igual a menos 1, nós encontramos 1. Para x igual a 0, 3. Para x igual a 1, 5. Para x igual a 2, 7. Estão lá já calculados, né? Nós apenas demos uma arrumada, colocamos na tabela. Agora vamos para o gráfico. Ó. O gráfico nós temos o eixo cartesiano, o x que é a abscissa e o y que é a ordenada. O encontro do x com y é chamado de coordenada. Então, para x igual a menos 2, está bem aqui é menos 2, ó, que é o y menos 1. Vou até subir um pouquinho esse gráfico para que vocês vejam direitinho. Ó. Então, para x igual a menos 2, o y é menos 1. Está bem aqui o ponto. Ó. Para x igual a menos 1, o y é 1. Está bem aqui. Ó. Para x igual a 0, o y é 3. Está bem aqui. Ó. Para x igual a 1, o y é 5. Está bem aqui. Ó. Para x igual a 2, o y é 7. E por esses pontos dos pares ordenados, eu passo a reta. Bastava eu ter 2 pontos para me passar a reta. Só o menos 2 e o menos 1, e o menos 1 e 0 e 1, já dava para passar a reta. Mas quanto mais pontos eu tiver, melhor fica definida a minha reta. Mas basta 2 pontos ou 2 pares ordenados que eu já posso passar uma reta.
Porque é uma das regras da matemática, é que por 2 pontos passa uma reta, tá? Então, no exemplo acima, utilizamos vários pontos para construir o gráfico. Entretanto, para definir uma reta, bastam 2 pontos, foi o que eu falei, ó. Para facilitar os cálculos, podemos, por exemplo, escolher os pontos 0y, então 0 e um ponto qualquer no eixo y, e x e 0. Escolhendo esses 2 pontos, já pode-se passar uma reta. Nestes pontos, a reta da função corta o eixo 0x e 0y. 0x e 0y. Pessoal, mas como é que eu sei onde é o x? Bom, você convenciona que o x está bem no 1, tá? Que o x está bem no 1, que o y está no 1, aí você passa essa reta. Basta você convencionar onde vai ficar esse ponto, tá ok? Isso aí é muito fácil. É atribuir valores. Pode ser outros sem ser os que nós colocamos aí? Pode. Quanto ao coeficiente linear e angular, como o gráfico de uma função afim é uma reta, o coeficiente A de x é também chamado de coeficiente angular. Então, a letra A do coeficiente da função afim é chamado de coeficiente angular. Esse valor representa a inclinação da reta em relação ao eixo 0x. O termo B, ó, é chamado de coeficiente linear. Então, na função afim, quem é o coeficiente angular? O valor de A. E o coeficiente linear? O valor de B, tá? Pois, nesse caso, o valor de B, ó, quem será? Se eu disser que o x é 0, sobra só o valor de B, porque eu vou multiplicar x vezes A, dá 0, só o valor de B. O exemplo aqui, ó, logo na sequência tem um exemplo da equação, onde para x igual a 0, ou o A igual a 0, sobra só o B, ó. Então, o y é igual a B. Quem é o B na equação afim, na função afim? O B é o coeficiente linear. E o A é o coeficiente angular. Não esqueçam de ler isso aí, porque na hora de uma prova, se vier essas perguntinhas, você vai matar com muita facilidade. Quando uma função afim apresentar o coeficiente angular igual a 0, no caso o valor de a função será chamada de constante. Eu falei lá no início. O que é essa função constante? É que se você atribuir qualquer valor para o x, você vai sempre encontrar a mesma reta. Neste caso, o seu gráfico será uma reta paralela ao eixo x. Então, o exemplo foi dado aqui, a função de x é igual a 4. Então, o valor de x da função é igual a 4, ou seja, o y é igual a 4. Se eu disser aqui que o x é 1, vai dar 4, 2 vai dar 4. Então, nesse caso, esse valor vai ser um valor constante, ó. Por quê? Porque o valor de A foi 0. Se o A é 0, multiplicando por x vai dar 0. Sobra só o valor de B. E o valor de B, só ele torna uma reta constante paralela ao eixo x. Paralela ao eixo x, tá ok? Então, uma função igual a um número é uma função constante. Pessoal, se for menos 4, fica só a parte negativa aqui, ó. Tá? Se for 5, vai ficar tudo, ó. O 5 vai ficar bem aqui, ó. Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Tá ok? Então, só tem o valor de B nessa situação. O valor de A é igual a 0. Ó, ao passo que quando B é igual a 0 e A é igual a 1, a função é chamada de função identidade. Então, aqui já não é apenas a função afim, é uma função identidade. Se o A for 1, eu tenho uma função
identidade. E o gráfico da função fica f de x, porque o a é 1. Ó. 1 vezes x dá o próprio x. Aí eu tenho que atribuir valores sempre para esse x. Para o a igual a 1, valor de x. Para a igual a 2, vai dar 2. Para a igual a 3. Então é chamado de função identidade. O que quer dizer isso? Que a reta, tá, é uma bissetriz que passa no primeiro e terceiro quadrante. Olha aqui, ó. F de x, porque o B igual a 0. Se o B é igual a 0, eu tenho, e o A igual a 1, eu tenho f de x igual a x. Para qualquer valor que eu atribuir aqui, ó, no x, eu vou ter um correspondente em y. Se o x for 2, o y vai ser 2. Se o x for 3, que eu estou atribuindo, o y vai ser 3. Se o x for 4, o y vai ser 4. Se o x for menos 1, o y é menos 1. Se o x for menos 2, o y é menos 2. Se o x é menos 3, o y é menos 3. Então, gente, se o b da função afim for igual a 0 e o a for igual a 1, sobra que a função é igual a x. Nós temos a reta cortando o eixo cartesiano no primeiro e terceiro quadrante, chamado de bissetriz. Bissetriz, ela quando passa aqui pelo eixo, formando o ângulo de 45 graus. Ó. 45 para cá, 45 para lá. 45 aqui, 45. Ou seja, ela divide o ângulo de 90 graus ao meio. Tá ok, gente? Temos ainda que quando o coeficiente linear é igual a 0, b é 0, a função é chamada de função linear. Se o b é igual a 0, a função é linear. Por exemplo, f de x igual a 2x, g de x igual a menos 3x. São funções lineares. Observe que na função afim, o b tem que ser igual a 0 e o a tem que ser igual a 1. Aí a função afim torna-se uma função identidade. Agora, se o b for 0 e o a for qualquer número, é uma função linear. Pode ser positivo ou negativo. O gráfico das funções lineares são retas inclinadas que passam pela origem 0, 0. Porém, elas não vão formar aquele mesmo ângulo lá. Ó. Olha aqui, ó. Lá na função identidade, ela corta o ângulo 90 graus ao meio, ou seja, tem 45 para cada lado. Aqui, ó, apesar de ela cortar o eixo 0, 0, mas o ângulo não é igual. Observe que esse ângulo aqui é bem menor do que se estivesse aqui cortando o 90 graus ao meio. Então, eu tenho aqui uma função f de x igual a menos 3x. O b é 0, mas o valor de a é diferente de 1. Tá ok, gente? Não esqueçam desse detalhe. E aqui nós temos um gráfico que até nós já vimos. Ó. No caso, essa função aqui ela é crescente, 2x menos 4, também é uma função afim. E a mesma função com sinais trocados, ela é uma função decrescente. Aqui, para qualquer valor que você atribuir para x, para qualquer valor de x, você vai ter sempre o valor de y maior. Aqui, ó, para qualquer valor que você atribuir, você vai ter o y menor. Então, aqui você tem uma função crescente, afim, crescente, e aqui uma função afim, decrescente. Tá ok? Não esqueçam disso aí. Temos um exercício aqui, ó, que diz que em uma determinada cidade, a tarifa de cobrança de taxas correspondente a uma parcela fixa chamada de bandeirada, e uma parcela referente aos quilômetros rodados, tá? Sabendo que uma pessoa pretende fazer uma viagem de 7 quilômetros, em que o preço da bandeira é igual a 4,50 e o custo por quilômetro é 2,75, determine uma fórmula que expresse o valor da tarifa cobrada em função dos quilômetros rodados para essa cidade. E quanto irá pagar a pessoa referida no enunciado. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Resolvendo o problema. Dados do problema. O B é 4,5 reais por bandeira. Não depende de quantidade de quilômetros percorridos.
cada quilômetro rodado deverá ser multiplicado por 2,75. Assim sendo, esse valor será igual à taxa de variação, ou seja, A é o que vai multiplicar o x. Ele quer a função, ó. Então a função P de x, podia ser f, né? É 2,75 vezes x mais 4,5. 4,5 é o valor da bandeirada. Imagina que você trabalha no táxi, né? Aí a bandeirada já começa com 4,5. Quando ele roda 1 km, você paga mais 2,75. Tá ok? Então, essa função fica 2,75 vezes x mais 4,5, que é um valor fixo. Tá ok? Na letra B, ele diz o seguinte, ó. Agora que já definimos a função para calcular o valor da tarifa, basta substituir 7 km no lugar de x. Então, a cada 7 km, ele vai pagar 2,75. Então, P de 7 fica 2,75 vezes 7 mais 4,5, que é a bandeirada. Multiplicando aqui, ó, eu tenho 7 vezes 2,75 dá 19,25, mais 4,5 dá 23,75. Portanto, a pessoa deverá pagar 23,75 por uma viagem de 7 km. É um valor alto, né? Tá ok, gente? Então, nós vamos parar por aqui, tá ok? E na próxima aula, a gente faz mais exercício, tá ok? Boa sorte. Fique em casa, mas estudando, né? Não esqueça que a nossa prova, que dia vai ser? Terça-feira, dia 22. E a atividade, a segunda atividade, vocês devem mandar o mais rápido possível, porque senão, quando eu colocar a nota, vai dividir por 2, por 3 no caso, né? E se dividir por 3, vai ficar uma nota muito baixa. Não esqueçam disso aí, gente, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima aula. E nessa próxima aula é na terça-feira. E nesse caso não haverá aula, mas haverá a prova. Eu vou botar a prova alguns minutos antes e vocês terão a tarde toda para resolver. Tá ok? Resolvendo, já envia. E de noite eu já corrijo e já terão a nota do segundo bimestre, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.